Ok? Vamos ao nosso estudo então. O homem tem feito ultimamente grandes progressos no campo das ciências. Novas invenções nos surpreendem a cada momento. E mais ainda, nos surpreenderão as proezas científicas em perspectiva. Por outro lado, porém, o homem tem sofrido terrível retrocesso no que respeita à sua vitalidade, idoneidade moral, senso de justiça, amor ao próximo, espiritualidade, conhecimento de Deus e etc. Pouco vale o desenvolvimento naquele setor, desde que haja degeneração no setor. Um bom homem a cavalo, disse alguém, vale mais que um mau homem de avião. Ok? Então mais vale um bom homem a cavalo do que um homem de avião. Mas só que não é isso que o povo pensa hoje, né? O homem foi criado à imagem de Deus, como dizem as escrituras sagradas em Gênesis 1:27. Mas quem dentre os homens revela no seu caráter a imagem divina? É uma pergunta. O homem se degenerou terrivelmente e continua a degenerar-se. Deus criou o homem à sua imagem. Isso significa muito, sim, significa tudo. Muito, porque nisto consiste toda a gloriosa vocação do homem, a saber, a de refletir a imagem de Deus aqui na terra. Tudo, porque Deus tinha o propósito de conhecer e conceder vida eterna ao homem, se este cumprisse a missão de revelar a imagem divina em sua vida diária. Então, temos aí uma missão de revelar a imagem divina de Deus na nossa vida diária. Não é somente dentro da igreja, mas são em todos os atos que a gente pratica durante o dia, com os nossos vizinhos, com o nosso cachorro, com as nossas criações e com a nossa lavoura e com os nossos próximos. Refletir a imagem de Deus é viver para sempre e viver para sempre eram os dois principais alvos propostos ao homem. No princípio, e foi frustrado este propósito. Sim, completamente. Hoje em dia, a imagem de Deus está completamente desfigurada no homem. O ser humano perdeu essa imagem. E por quê? Porque o homem abandonou totalmente a Deus em todos os seus pensamentos, palavras e atos. Deus não se separou dele, foi ele que se separou de Deus. E com este fato de cumprir sua vocação e dever de refletir a imagem de Deus. Ao tomar este desvio, perdeu o direito à vida eterna. Né? O pecado erigiu uma muralha entre Deus e o homem, mas Deus, em seu grande amor, proveu um meio para derribar sua muralha. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João 3,16. Duas correntes opostas estão em luta. Uma tendente a restaurar a imagem de Deus no homem e conceder-lhe a vida eterna, e outra tende a afastar o homem mais ainda de Deus. A luta entre a luz e as trevas, entre a verdade e o erro, entre a realidade e a ilusão, entre a justiça e a injustiça, e entre a vida e a morte. Por um lado, se impõe a verdade em todo sentido, e por outro, graça a ignorância, o erro e a mentira. Graça, eu falei graça, mas é graça, a ignorância, a confusão, o erro e a mentira. Alega-se, por exemplo, sem prova, que o homem descende do macaco. Que confusão, que vergonha, por que querem conceder do animal e não de Deus? Que degeneração, que falta de escrúpulo, que abominação, que perversidade. A verdade é que o homem descende de Deus, mas perdeu a imagem divina. E por não querem reconhecer a sua própria degeneração e que muitos negam a existência de Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, preferindo descender do animal irracional. Que coisa, né? Por achar que o homem não é descendente de Deus e porque não querem voltar a ser fiel a Deus, então escolhem aí um pensamento totalmente contrário, dizendo que o homem é descendente de um animal, de um macaco. Se fosse assim, até hoje teria macaco aí virando gente, mas não tem. Prova que o homem descende de Deus. Mas este pensamento ímpio e perverso
não prova nome difícil aqui, desnecessidade de um Deus criador, pois não explica e nunca explicará como surgiu da maneira inerte a primeira forma de vida. A primeira célula viva nem tampouco demonstra e jamais demonstrará a possibilidade de uma transformação progressiva das espécies. A teoria da evolução repousa sobre meras hipóteses, completamente destituídas de fundamento. A transformação progressiva das espécies não se pode demonstrar, nem tampouco se pode negar a existência de Deus. Adequadas são aqui as palavras do apóstolo Paulo, porquanto disse ele, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e no seu coração insensato se obscureceu, dizendo, se sábios tornaram-se loucos. Está lá em Romanos 1, 21, 22. Então, conhecer a Deus é aprofundar-se nas belezas de sua palavra, e em ser fiel a ele, cumprir o seu querer e fazer a sua vontade. Prova de que não conheceu a Deus é porque não se firmou em sua palavra e em seu conhecimento. Os homens se fizeram cegos ante a verdade. Sua cegueira os impede de ter uma visão do plano de Deus. A ceguidade que hoje domina os homens e é comparável, em certos sentidos, à que prevalecia nos dias da construção da Torre de Babel. Falando na Torre de Babel, achamos oportuno mencionar que ultimamente a ciência arqueológica se tem ocupado deste assunto, tratando de localizar seus restos e efetivamente se crê havê-los encontrado. Há vários milênios, a referida torre foi objeto de singular notoriedade. Alguns séculos depois do dilúvio, os homens ficaram orgulhosos e novamente se apartaram de Deus. Outra vez perderam a vista do plano divino, seguindo ideias estranhas. Deus declarou que não tornaria a destruir os moradores da terra pela água, como fizera quando o dilúvio de fato aconteceu, né? As profecias da Escritura Sagrada anunciam a segunda destruição do mundo pelo fogo, nada de água. Então, eles deviam ter confiado naquele tempo que Deus não destruiria a terra de novo por água, mas sim por fogo, como as profecias mostram, fogo e enxofre, como está em Apocalipse, né? Declara a propósito o apóstolo São Pedro que pela palavra de Deus pereceu o mundo e então coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens. Está lá em 2 Pedro 3,6. Então, não por água, mas por fogo, né? Todavia, apesar de haver Deus declarado que não haveria um segundo dilúvio, os homens, pois diluvianos, quiseram ser mais sábios que o próprio Deus, não dando crédito à palavra do Senhor. Eles, em sua vaidade, impiedade e insensatez, se puseram a edificar uma torre, cujo topo devia atingir o céu. A narração bíblica reza e disseram: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos um nome. Ok? Está lá em Gênesis 11:4. Mas, estando a sua obra apenas começada, Deus interveio e os confundiu. Daí o nome de Babel, dando àquela torre e àquela cidade. Babel significa confusão. De Babel provém o vocábulo Babilônia, com a mesma significação. Babel, confusão, Babilônia, confusão. Atualmente, testemunhamos uma condição semelhante à daquele tempo. Pela segunda vez, propôs-se à humanidade, falando-se alegoricamente, a edificar uma torre babilônica. Esta obra já está quase terminada, revelam as seguintes razões: o desafeto, a injustiça, a imoralidade, o engano, a malícia, o egoísmo, o ódio, a inveja, as contendas, o orgulho, a exaltação própria, enfim, todos os pecados do mundo estão já chegando qual
uma torre até o céu. Então todas essas coisas são com a torre até o céu. Uma medida de iniquidade que um dia vai se encher. E aonde você vai estar? As igrejas cristãs em geral caíram espiritualmente. A verdadeira religião, o cristianismo, que consiste na piedade, prática da fé, vivificada pela escrita obediência aos preceitos da palavra de Deus, que nem está em Coríntios 4:20, em Tiago 1:27, em Tiago 2:14-20. As igrejas trocam por um sistema de formalidades mortas, deixando a senda estreita da verdade e da salvação. Enveredaram pelo caminho largo o erro e da perdição. Por isso, a Bíblia lhe chama Babilônia, tanto a mãe como as filhas, em Apocalipse 17:5. Daqueles que não fazem e não cumprem a verdade de Deus são Babilônia e suas filhas prostitutas. Ok? A lamentável condição do mundo religioso odierno é descrita na profecia como segue: as 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos dos nossos vestidos, tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome, tira nosso opróbrio, é o que dirão. Está em Isaías 4:1, esta profecia que está se cumprindo em nossos dias. Todo mundo quer falar em nome de Jesus, quer fazer cura em nome de Jesus, quer prosperidade em nome de Jesus, mas não quer fazer a vontade de Jesus e não quer andar pelos caminhos que Jesus andou, de humildade, de mansidão, né, de domínio próprio. Então é algo que não está acontecendo em nossos dias. Biblicamente, mulher é símbolo de igreja. Uma mulher pura representa a igreja verdadeira. Em Efésios 5:23-32. Isso significa mulher pura. Está lá em Efésios 23:32. Em 2 Coríntios 11:2. Uma mulher devassa representa uma igreja apostata. Está em Ezequiel 16:23 e Apocalipse 17:1-6. 7 é símbolo de totalidade. Pão é símbolo de doutrina. Isaías 5:1-3. E João 6, 31, 35, 48, 50, 63, 68 estão falando. Então, nesses textos que eu passei para vocês, está mostrando aí que mulher é símbolo de igreja e que tem a igreja pura e a igreja devassa, ok? Então, está mostrando também o sentido do pão e o sentido do número 7, que é a totalidade de Deus, certo? Vestidos simbolizam justiça. Isaías 64:6, Zacarias 4, Mateus 22, versículo 11 e Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Então, eu vou estar falando um pouco aqui, falando sobre mulher e igrejas, e você vai ter que entender esses símbolos de profecia, mas eu dei todas as traduções para vocês nos versos aí. Que procura hoje o conjunto das igrejas nominalmente cristãs, né? Que procura esse número de igrejas? Querem seguir seus próprios pontos de vista doutrinários, rejeitando a verdade da palavra de Deus. Querem estabelecer suas próprias justiça, prescindindo da justiça de Cristo, que só se pode alcançar pela fé viva, pela fé vivificada, por estrita obediência aos mandamentos de Deus, ok? Em Romanos 12:13, 3:11 também, Tiago 2:14, Gálatas 5:6, 1 João 5:3. Como é vergonhoso a mulher não usar legalmente o nome do marido. Querem as igrejas chamar-se pelo nome de Cristo, isto é, querem considerar-se cristãs. É a única coisa que pedem de Cristo, nada de adotar sua doutrina. Então todas querem seu nome, querem o nome de Jesus para ganhar dinheiro, querem o nome de Jesus para dizer que fazem curas, para atrair mais pessoas, para atrás do dinheiro, mas não querem a doutrina de Cristo e não fazer a vontade de Cristo. Nada de aceitar a sua justiça. A tremenda confusão, ora reinante, nos leva à conclusão inevitável de que para a terminação da Torre de Babel, a Torre Babilônica atual, Babel Babilônica, falta tão somente o teto e os últimos retoques. A multidão de teorias, o farisaísmo moderno, o formalismo estão preparando o teto para a torre.
E aonde você estará nesse momento? É uma pergunta que eu te faço, ok? Vamos seguir aqui. Que finais os darão habilmente as igrejas decadentes em um tempo muito próximo, segundo as profecias bíblicas, concluindo assim o trabalho que tem efetuado até agora? Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. É o que dizem, né? É paz, é prosperidade, você tem que ir em busca dos seus sonhos, você tem que realizar aquilo que você tem que realizar. Visto que andam enganando o meu povo, ok? Dizendo paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Dizem aos que o rebocam de cal não adubada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão onde está o reboco de que a rebocastes. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso a fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação, para o consumir, e derribarei a parede que rebocastes de cal não adubada, e darei com ela por pedra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que rebocam com cal não adubada, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Ezequiel 13, 10, 15. Essa parede aqui simboliza aquilo que nos impede de se aproximar de Deus, aquilo que nos impede de chegar-se até Ele, aqueles caminhos que a gente acha que é o caminho verdadeiro. Um dia esses caminhos não existirão. E na sua mente, quando esse caminho cabeça, na sua visão, quando esse caminho não existir, não vai ter nada que vai te afastar de cumprir o que é verdadeiro. Então entenda, se Deus te chamou para você ser fiel, seja fiel. Não importa onde você está, floresça e cresça ali. Apresentam-se seduzida a cristandade enganos que parecem brilhantes luzes, que parecem iluminar a noite escura, mas que na realidade retêm os homens na confusão, ou seja, em Babilônia, até que lhes sobrevenha a destruição total. Será então demasiado tarde para procurar a salvação. Este trágico acontecimento é assim descrito na Bíblia Sagrada pelo profeta Isaías. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros com um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Está em Isaías 24, 5, versículo 5, 6, 66, os capítulos 6 também, 15 e 16. Então, isso está tudo escrito nesse livro de Isaías, capítulo 24 e capítulo 66. Pelo apóstolo Paulo, manifestar-se-á o Senhor Jesus, Deus, ó céu, com os anjos do seu poder, com a labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor, e a glória do seu poder quando vier para ser glorificado nos seus santos. Está em 2 Tessalonicenses 7,17. Então, manifestar-se-á o Senhor Jesus desde o céu com os anjos e seu poder. Como aconteceu nos dias de Ló, comia ou bebia, comprava, vendia, ou plantava e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Está lá em Lucas 17, 28 a 30. Nem toda a civilização, nem todas as ciências e demonstrações de gênio e sabedoria humanas, nem o desdobrar da técnica moderna em todos os ramos, no ar, terra ou mar, nem os arranha-céus que hoje se erguem sobraceiros ao infinito,
nem ainda todas as riquezas acumuladas poderão deter a sentença divina que está prestes a pronunciar a sorte da ímpia humanidade. A palavra de Deus fala claramente desta Babilônia espiritual que existe em nossos dias e cujos pecados chegam até o céu. Depois disto, vi descendo do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E chamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda, e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque o forte, o Senhor Deus, que julga, e os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias e choraram, e sobre ela plantearam, quando virem o fumo do seu incêndio, estando de longe, por temor de seus tormentos, dizendo: Ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa obra veio a seu juízo. Apocalipse 18, 10. Então, um dia essa bagunça vai acabar. E vamos ver só aquela fumaça subindo do meio dessa grande bagunça, né? A sentença divina dá ao mundo religioso o nome de uma grande Babilônia, por causa dos seus terríveis pecados, que qual uma torre se acumula até o céu. Nunca se cometeu tanto pecado nesta terra como em nossa época. O grande edifício de pecado, Babilônia, está recebendo seus últimos adornos. Se as condições morais que prevalecem antes do dilúvio já eram uma grande abominação para Deus, quanto mais agora. A medida do pecado já está quase transbordando. A taça da paciência divina está quase cheia. O apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito de Deus, nos deu em seu tempo um quadro profético para o nosso século. Sabe, porém, isto, escreveu ele, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te desses. Afasta-te. Então, destes afasta. Então, desses homens você deve se afastar. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. A desesperada condição apostata do mundo religioso, o domínio do pecado, em todo sentido, em todo lugar, e ao arrependimento de todas as raças e classes sociais, existe certamente uma pronta intervenção por parte de Deus. O sentenciamento da grande Babilônia, antes que Deus mesmo intervenha, ele permite que as coisas amadureçam sozinhas. Este amadurecimento se manifesta em catástrofes preliminares nos setores político, social e econômico, provocadas pelas obras malignas dos homens, em cooperação com os poderes das trevas. Não erreis, diz a palavra inspirada. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Terrível será a colheita, porque terrível é a semente do pecado que foi semeada. Tudo chegará ao seu amadurecimento neste mundo. Tudo há de chegar a uma decisão definitiva. Eu espero que você tome a sua decisão definitiva e esteja do lado certo em relação a essa questão. Então, avalie o local que você frequenta,
Avalie as palavras que saem da sua boca. Avalie aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você come. Avalie os seus amigos e vê se vale a pena a vida que você leva por causa dos seus prazeres, por causa do seu prazer momentâneo, porque isso vai passar e no momento final você tem que saber de que lado você vai estar. Então, veja esse povo antes do diluviano, o qual foi a sua condição, veja o povo de Sodoma, qual. Então, se você está na igreja, se você está numa instituição que você e você tem que avaliar os seus pensamentos, porque eu estou aqui porque eu quero realmente servir a Deus. Como foi os homens que serviram a Deus, como foi as suas vidas, como foi as vidas deles foram prósperas, as vidas deles foi de homens ricos, foi de homens que tinham boas roupas, que tinham bons carros, que tinham boas casas. Avalie isso, avalie a vida do próprio Cristo. Ele veio aqui para servir, não para ser servido, não veio aqui em busca de bênçãos materiais. Isso lhe foi oferecida por várias vezes. Então, o meio empregado no mundo religioso hoje é um meio babilônico, é um meio bagunçado, errado de explicar aquilo que Deus realmente quer. Próspero em um momento como este, ao qual todos estão lutando pela sobrevivência. Então, a sobrevivência ou a supremacia nesse momento, que deve ser a condição da nossa cabeça, é estar de joelhos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e buscando servir a Ele a cada momento. Então, vou continuar esse estudo com vocês. Estudamos sobre a condição babilônica das igrejas, do povo, dos cristãos, porque o mundo já é o mundo. Então, essa é a condição babilônica das igrejas do mundo cristão. Você ser crente, você ir à igreja não significa que você é cristão, não significa que você está salvo ou vai estar salvo. Significa que é um passo que deu para obter conhecimento, para seguir firme e fiel no propósito que Deus quer para você. Porque no final, Jesus fala: eu tenho ovelhas em outros apriscos. Então, se você é fiel onde você está, não se preocupe. O Senhor vai tirar você deste aprisco. Mas é necessário que você seja fiel. É necessário que você lute para que você seja um filho de Deus nessa jornada e nesse caminho, que é um caminho difícil, que não é um caminho fácil. Eu vou dizer para você, não é um caminho fácil. Todos aqueles que chegaram até Cristo, eles abandonaram o que tinha, investiu na causa do Evangelho. E você pronto para isso, investir tudo que você tem, investir a sua vida, investir o seu tempo na causa do Evangelho. Ok? Um abraço para você, até o próximo vídeo e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí para fortalecer o canal. Beleza?